Pessoal, comentando a decisão do Copom, divulgada ontem, com o aumento da taxa Selic em 12,25% ao ano e antecipando no comunicado mais 2 aumentos, cada um de 1%, que levaria a uma taxa Selic terminal de 14,25% ao ano. Na fundamentação do comunicado do Copom, houve o reforço de 3 pontos importantes na visão da autoridade monetária. Então, o primeiro ponto seria a desancoragem das expectativas de inflação dos agentes econômicos, de modo que a inflação medida pelo IPCA só sobe, e isso tem sido verificado pelos agentes que estão antecipando uma taxa inflacionária mais alta, e por isso a desancoragem. O segundo ponto seria a inflação de serviços mais resiliente, ou seja, a inflação de serviços não cai, e isso também preocupa o Banco Central. E o último ponto, a depreciação do real frente ao dólar. O real está cada vez mais fraco perante o dólar e isso impacta a economia na medida em que os produtos que são importados aqui no Brasil sofrem com o dólar mais alto e, portanto, isso também causa impacto na inflação. Vejam que a reação do mercado foi péssima. Mesmo o Banco Central dando um comunicado hawkish, ou seja, duro, tentando trazer segurança, credibilidade para a autoridade monetária, isso não foi o bastante. A bolsa caiu 2,5%, Ibov 2,5%, as small caps caíram 3%, o dólar subiu levemente 0,22%. Então não foi um dia bom, curva de juros, todos os VETs subiram, todos os VETs da curva de juros subiram. E agora eu imagino que os mercados aqui, os agentes aqui no Brasil, vão aguardar uma manifestação do Congresso, principalmente, que é o endereçamento fiscal. O governo submeteu o pacote e é isso que tem causado preocupação aos agentes econômicos. O problema do endividamento brasileiro, a dívida bruta em relação ao PIB, que beira os 80%, e isso afeta diretamente o nosso câmbio, a nossa taxa de juros, o custo de capital. O custo de capital das empresas se eleva, mais uma vez, de maneira muito intensa, comparativamente. Imagine, os Estados Unidos hoje tem 4,75 a Fed Fund Rates, que seria o equivalente à taxa Selic, e ainda tem um corte previsto já de 0,5 ponto, mais ou menos. Então vejam a diferença, a discrepância, e nós com juros muito altos aqui para fazer frente a essa inflação. O Banco Central brasileiro está projetando uma inflação para o ano que vem de 4,5%, então essa seria a meta para conter, e veja que nós temos que levar para 14,25% para conter a inflação. Custo, como eu falei, custo de capital das empresas muito alto, empresas muito alavancadas na bolsa caíram muito, então vejam, Cosan caiu muito, Vamos caiu, outras empresas que tomam muita dívida também sofrem com essa situação, mas, apesar de todo esse pessimismo, numa visão de longo prazo, vocês sabem que a minha visão aqui de investidor, longo prazo, você encontra hoje small caps, ou seja, empresas de capitalização baixa, ou market cap baixo, muito baratas, entre preço-lucro em torno de 3 a 5, com pagamento de dividendo, então o acionista vai ser remunerado ao longo do tempo, porque são empresas que habitualmente têm um payout relevante do lucro líquido, e o carrego dessas posições beneficia o acionista além da própria valorização da posição acionária, tendo em vista a precificação muito baixa. Momento de calma, não pode ter desespero, não pode tentar ser um especulador, tem muita coisa barata, quem tiver a oportunidade de usar progressivamente o seu capital, eu particularmente penso que seria um momento oportuno, sabendo da oscilação, sabendo que pode cair mais, pode cair 20%, pode cair 30%, a gente nunca sabe. O Brasil tem uma natureza muito especulativa no nosso mercado acionário, mas quem estiver focado nos fundamentos das empresas, estiver focado no carrego e na remuneração pelo dividendo e pela apreciação do capital ao longo dos anos, eu acho que pode tomar excelentes decisões. Um abraço, fico à disposição e aguardo os comentários.